Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de eletrodinâmica do curso Acre. Lembrando que é apenas uma aula introdutória, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de circuito em série. Mas antes, vamos falar aqui um pouquinho de circuito simples, que já foi falado na primeira aula, só uma revisão. A corrente é calculada pela tensão dividida pela resistência e a potência é calculada por tensão vezes corrente. Dessas duas fórmulas iniciais, eu derivo essas outras, tá? Então, nós vamos trabalhar, no máximo, com essas 4 equações, com essas 6 equações nessa aula, tá? Um circuito série é um circuito formado por uma ou mais fontes, no caso, vamos falar de uma fonte, com vários resistores ligados um atrás do outro dessa forma. A principal característica é que a corrente total do circuito é a mesma, que eu desenhei aqui em verde, tá bom? Mas antes de fazer dessa forma, calcular alguma coisa aqui, nós vamos calcular um circuito equivalente. E o que é um circuito equivalente? É um circuito no qual tem uma resistência que pode substituir todas as outras. E no circuito série, a resistência equivalente vale quanto? A soma de todas as outras. Então, olha no circuito original, as resistências valem 1 ohm, 2 ohms e 3 ohms. Então, a conta aqui vai ser 1 mais 2 mais 3, que é igual a 6 ohms. E eu vou escrever 6 ohms lá e só para constar 6 ohms aqui. E a corrente? Bem, a corrente nós vamos descobrir usando essa primeira equação. Corrente é tensão sobre resistência. Então, eu vou fazer assim. Corrente vai ser a tensão de 30 volts dividida pela resistência, no caso equivalente, 6 ohms, que vai me dar 5 amperes. Então, eu venho aqui no circuito, nesse que eu fiz aqui no cantinho, vou escrever 5 amperes. Mas o principal, para cada resistor, eu vou escrever nele que passam 5 amperes, porque a corrente é a mesma em cada um, como eu já disse, tá? Essa é a principal característica do circuito em série. E outra coisa que nós já podemos calcular é a tensão parcial, a tensão em cada um dos resistores. E nós vamos usar essa terceira fórmula aqui, ó. U é igual a RI. Tensão é resistência vezes a corrente. Então, no primeiro caso, a resistência é 1, a corrente é 5. Então, a tensão vai ser de 5 volts. E no 2, a resistência vezes a corrente, 2 vezes 5, que é igual a 10 volts. E o terceiro vai ser, você já sabe, resistência 3, corrente 5, 15 volts. Tá bom? Para o cálculo da potência, eu posso usar qualquer uma dessas fórmulas da esquerda. Por opção minha, eu vou usar potência igual a U vezes I para cada um dos resistores. Lembrando que a corrente é de 5 amperes em cada um, então a potência do primeiro vai ser 5 vezes 5, 25 watts. Cuidado com a unidade. O do segundo vai ser U vezes I, 10 vezes 5, né, que é 50 watts. E no terceiro, 15 vezes 5, que é igual a 75 watts. Tá legal? Vejam as características do circuito em série. A tensão total é 30 volts e você pode ter percebido que é a soma das parciais. Ou seja, a tensão total é igual a tensão 1 mais tensão 2 mais quantos vierem. No caso, o 30 vai ser igual a 5 mais 10 volts, que eu havia esquecido aqui, e o 15 volts. 10 mais 5, 15, mais 15, 30 volts, tá? A corrente total, eu já falei que é a mesma, mas eu vou escrever aqui, que é para você dar um print na tela e anotar. A corrente total é a corrente 1, que é igual a corrente 2, que é igual a quantas tiverem. E vale lembrar que a potência total é igual à soma das parciais, P1 mais P2 mais quantas tiverem. Então, aqui no circuito, quanto vale a potência total? No caso, olha, 25 mais 50, 75 mais 75, 150 watts. Bem, esses mesmos 150 watts eu poderia ter achado, ter descoberto aqui no início da história, aqui nesse circuitinho da esquerda, né?
Potência é U vezes I, então, no caso aqui, a potência é 30 vezes 5, que é igual a 150 watts. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, mande sua pergunta que nós vamos responder, tá bom? Um grande abraço e bons estudos.